Convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, glória a Deus, 2 Coríntios capítulo de número 1, na manhã desse domingo nós conversamos sobre consolo e reparação, nós iniciamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na Escola Bíblica Dominical, e semana que vem se dará continuidade nesse assunto, mas eu quero abordar um aspecto aqui da experiência do apóstolo Paulo. Eu não vou me deter a todos os detalhes, porque depois vocês serão ministrados nessa perspectiva na EBD. Hoje nós fizemos a introdução da carta, nós conversamos um pouco quando ela foi escrita, os propósitos pelo qual ela foi escrita, e nós aprendemos algumas lições preciosas aqui em relação à introdução. Nós aprendemos sobre que nós somos representantes de Cristo, né? O apóstolo Paulo escreve à igreja. Nós aprendemos também que o Senhor nos chamou, ele diz apóstolo pela vontade de Deus. Nós aprendemos também tudo no verso 1, a igreja de Deus que está em Corinto. Nós aprendemos que a igreja do Senhor está onde está um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um povo santo, ali está esse povo. Aprendemos também que a igreja é do Senhor e é um privilégio fazer parte dessa igreja. Nós aprendemos também que ele termina assim, aos santos que estão em Corinto, ou na Caia, se eu não estou equivocado. E nós abordamos um pouquinho sobre santidade, que é um dos pilares do relacionamento com Deus. E aprendemos tudo isso de manhã e foi só a introdução. Na semana que vem o professor que ministrará continuará dentro dessa perspectiva aí. E eu quero nessa noite conversar com vocês sobre sofrimento e consolo, esse paradoxo da vida cristã, né? E eu vou ler para vocês terem uma compreensão melhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Aí lá no verso 8, você vai lá agora para nós lermos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal que até da vida desesperamos. Diga comigo assim, até da vida desesperamos. Verso 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Repita comigo, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Verso 11. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças ao nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome na noite desse domingo. Fale conosco nessa noite, Senhor, é a Tua palavra. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós queremos ouvir ao Senhor. Ela é viva e eficaz, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é o pão vivo do céu, ela é a água que sacia a nossa sede, ela é luz para os nossos lâmpada para os nossos caminhos, ó Deus, luz para os nossos pés. Senhor, examinando ela que nós temos a vida eterna, é ela que nos santifica. Nos abençoe, nos exortando, nos edificando, nos consolando, nos redarguindo, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento, glória a Deus. Eu quero nessa noite, irmãos, falar com vocês sobre esse grande paradoxo da vida cristã, que é o tema aqui nessa noite, sofrimento e consolo. Esse tema que eu quero abordar contigo. Eu reproduzi a frase de um teólogo aqui nessa manhã e falava com vocês que esse teólogo falou o seguinte: nós somos discípulos do crucificado. Amém? Discípulo do crucificado. Então, prepara o espírito, sendo discípulo de quem nós somos. Nós já percebemos há muito tempo que a vida cristã é um paradoxo, né? Você vive um paradoxo aqui muito comum e que nós percebemos isso tratado com muita riqueza de detalhes no Sermão do Monte. No reino de Deus você ganha como? Se perdendo. No reino de Deus você aparece se escondendo. No reino de Deus você é exaltado se humilhando. No reino de Deus você não paga com a mesma moeda. No reino de Deus, se você é ferido em uma face, você oferta a outra. No reino de Deus, você tem alegria quando você permanece firme, apesar das tribulações.
Não é um paradoxo? Nós percebemos isso na vida cristã. É perdendo que se ganha. E há um dos nossos cantores, me foge o nome dela, que ela diz que há um lugar que aonde o mundo não nos corrompe. Há um lugar que é perdendo que se ganha. Alguém lembra o nome dessa moça? Heloísa Rosa. Há um lugar aonde nós temos paz. E ela fala de você estar num ambiente totalmente hostil, totalmente contrário, mas ela fala também de você ao mesmo tempo estar situado em um ambiente onde você experimenta o céu. E de fato, se nós pararmos e fazermos uma retrospectiva da nossa vida, da nossa história, nós vamos perceber que todas essas coisas são verdades no desenrolar de uma dificuldade, de um momento difícil. E olha para você ver como Deus gera vida. Deus gera vida através da morte do seu filho. Ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e agora João vai dizer em 1 João capítulo 5, verso 12, que todos quanto têm o filho têm a vida. E nós precisamos aprender, irmãos, o quanto antes, que viver com Deus, viver o cristianismo, é viver esse paradoxo. E o que Paulo está retratando aqui nessa noite? Vocês vão ficar expert nessa matéria aqui, principalmente no capítulo 1, que eu preguei hoje de manhã, pregando à noite, e domingo vai ser pregado de novo. Fique tranquilo, que é uma outra perspectiva. O Paulo está falando de uma situação tremenda que ele passou. E ele chega a dizer aqui, eu fiz questão de vocês lerem comigo, olha o que ele diz no final do versículo de número 8. Nós passamos por uma situação maior do que nós podíamos suportar, de tal que até da vida nós desesperamos. Aí ele diz assim no versículo de número 9, já em nós mesmos havia uma sentença de morte. Paulo está passando por uma situação extremamente difícil, extremamente angustiante, extremamente dolorosa. E tamanha foi a situação que ele passou, tamanha foi a dificuldade que ele passou, que ele achou que ele ia encontrar a morte naquele dia. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite estão compreendendo com mais profundidade o que eu estou pregando. Principalmente alguns irmãos que tiveram gente acometido com Covid-19, os irmãos que trabalham na área da saúde. Quantas pessoas, você que trabalha nesse campo, iniciaram um processo e não voltaram? Quantas pessoas chegou na linha tênue da vida e da morte e estão aí para a glória de Deus? Quanta angústia vem no coração, no nosso coração, quanto ansiedade, quanta expectativa, mas ao mesmo tempo, tomados por uma fé de que Deus está conosco, de que Deus não nos abandona, que o sofrimento não anula uma verdade, a graça, a misericórdia, o consolo, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E é o que nós cantamos aqui, nesse último cântico, que é maravilhoso. Ainda que eu não vejo, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Mas o apóstolo Paulo, ele vai pintar o quadro de uma situação que ele estava passando, extremamente angustiante. Irmãos, Paulo estava num piairote da vida, né? Êxodo capítulo 14 significa piairote, um beco sem saída. Paulo estava cercado por todos os lados e, humanamente falando, ele não via nenhuma perspectiva daquilo mudar. E aí eu quero te explicar o que Paulo está falando aqui. O que aconteceu com Paulo? Nós já falamos isso aqui numa das escolas bíblicas dominical. Paulo, ele prega em Éfeso, acontece um grande avivamento, Atos capítulo 19. A Bíblia conta em Atos 19 que os mágicos, os feiticeiros, a magia, aquela turma, levou os livros na praça pública, queimou aqueles livros, aquela coisa toda, se converteu. 12 varões foram batizados com o Espírito Santo, profetizaram, um avivamento completo. Muitas pessoas foram alcançadas. A Bíblia diz que aquele ambiente ali em Éfeso se adorava a grande deusa Diana dos Efésios, e havia muito lucro com isso, com a idolatria. Um sujeito que encabeçava o sindicato dos empresários nessa área chamado Demétrio, ele teve um grande prejuízo, está tudo em Atos 19. A Bíblia diz porque ele vê os seus ganhos diminuindo, ele reúne quem é quem é ali do meio, e eles criam um montinho contra o apóstolo Paulo.
E o apóstolo Paulo, além de ter que lidar com essa oposição desses homens, ao mesmo tempo ele estava lidando com uma oposição espiritual ferrenha. Como se não bastasse, os seus patrícios, os judeus que estavam inseridos ali naquela província, por inveja, o apóstolo Paulo se levantou contra Paulo com calúnias. Então Paulo enfrenta pelo menos 3 frentes de dificuldades. Primeiro, uma oposição espiritual ferrenha, né? E nós temos a ideia do que acontecia em Éfeso, porque os filhos de um tal de Cefas, 7 jovens, se eu não estou equivocado, eles vêem alguém demoniado e eles eram exorcistas, né? Aquela profissão de expulsar demônios, digamos assim. E a Bíblia diz que esses meninos foram expulsar o demônio de um camarada. E o demônio vira para esses sujeitos e fala assim: olha, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E dá um pau nesses caras. E eles saem feridos, um sujeito põe 7 para fugir, os caras eram exorcistas, para nós termos uma ideia do contexto espiritual daquele ambiente. Então Paulo enfrenta uma oposição espiritual, Paulo enfrenta uma oposição dos empresários na área da idolatria, da confecção das imagens da deusa Diana. Paulo enfrenta a inveja, a conspiração dos seus patrícios, dos judeus. Esses são os 3 problemas que Paulo enfrenta. Quando ele olha para esses 3 frentes de problemas, o que ele pensa? Já era. Como é que eu vou fazer? Olha, o demônio está no meu encalço. O inferno quer pôr minha cabeça para rolar. Demétrio, que é um dos maiores empresários de Éfeso, agora está se sentindo prejudicado e reuniu todo mundo também para me prejudicar. Como se não bastasse, os judeus conspiram contra mim. Então é nesse ambiente que o apóstolo Paulo, ele se vê em dificuldade. Ô irmãos, e tem dia que é assim, né? Vai se levantando frentes de oposições a nós. Uma oposição, irmão, que você não deve ficar surpreso com ela, e que sempre vai haver, é oposição espiritual. Não espere você que Satanás vai cruzar o braço, sentar na cadeira de balanço e pensar assim: agora eu vou dar paz para a igreja batista, eu vou dar paz para A e para B. Não, ele não dá paz. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, que quando termina a tentação, não sei se é o 4,17, ele se ausentou até um tempo oportuno. Ele se manifesta no deserto, ele se manifesta em Pedro, ele usa Judas, 13:27 de João, Satanás entrou em Judas, Jesus fala assim: sai dele, Satanás. Ele usa os doutores da lei, ele usa o ladrão, eu não sei se é da esquerda ou da direita, não me lembro se era o bonzinho ou se era o mau ladrão, como se tivesse essa diferença, e afronta ele, embaixo está alguém afrontando. Essa oposição você sempre pode esperar. Mas tem dia que parece que as oposições vão se levantando. Aí Paulo, para descrever essa tamanha situação, ele diz que, olha o verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Paulo sente que ele está sendo atribulado. E eu quero trazer aqui a etimologia da palavra, a raiz dessa palavra tribulação. O que significa, o que Paulo está falando aqui? Traz a ideia de um peso esmagador. Paulo estava sofrendo um peso acima das suas próprias forças, traz a ideia de sermos achatados por sentimentos, circunstâncias, ataques de dentro e de fora. Não tem dia que a gente está meio assim, meio abatido, mas eu não sei o que está acontecendo, por que eu estou meio abatido? Quando você faz planos, você põe tudo direitinho lá num cronograma, quando você pensa que não, surge uma situação, como se não bastasse as pressões externas, você começa a lidar agora com conflitos internos. Paulo estava se sentindo assim, com um peso extremo sobre ele. E alguém aqui, pegando um gancho nessa fala, diz que não existe cristianismo sem cruz. Não é verdade? Mateus capítulo 16, verso 24, quem quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A ideia aqui de tribulação, no grego é philipis, descreve sempre pressão física real sobre o homem. Um comentarista chamado William Barclay diz que, de acordo com a antiga lei inglesa, aos que negavam confessar os seus crimes, colocava-se pesadas cargas sobre o peito dessa pessoa, e ele era pressionado e esmagado até a morte. Para termos uma ideia do que Paulo estava passando.
Ele sentiu que tinha um peso em cima dele, aqui explicando, maior do que a sua estrutura, e aquilo estava o esmagando o seu coração, os rins, fígado, todo o seu corpo, uma pressão, e na pena aqui de morte dos criminosos, ia trazendo aquela pressão até a pessoa morrer. Era isso que Paulo estava sentindo, e sem poder fazer nada, não é verdade? Você está com um negócio maior do que você, um peso esmagador, você não tem condição de fazer absolutamente nada. E alguém aqui também explicando, diz que essas tribulações de Paulo incluíam provações físicas, perigos, perseguições, ansiedades experimentadas no desempenho da comissão apostólica. Paulo então, ele lidava com tudo isso. E por que sempre eu faço questão de explicar isso aqui? Para nós percebermos, irmão, que tem nada de errado com você não, meu filho. Minha filha, tem nada de errado com você não. As pressões, as angústias, dificuldades, pressões físicas, as provas, como nós estamos aprendendo aqui, os perigos, ansiedade, tudo experimentando isso no desenrolar da vontade de Deus. Porque como nós já explicamos aqui também na última aula, 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, não quer dizer que Deus está comigo, eu estou sendo a vontade de Deus, que as coisas serão fáceis. Não quer dizer porque Deus me abriu uma porta, vai ser mamão com açúcar. Não, meu irmão, vai ser jiló com fel. O negócio vai ser terrível. Mas eu não devo desanimar por causa dos problemas que eu estou passando, mas eu preciso avançar por causa de quem abriu a porta para mim e garante ela aberta. E esse alguém é Jesus Cristo. O que Paulo vai compartilhar conosco, o sentimento que ele estava passando. Esse sentimento assim, meu Deus, como é que eu vou superar essa situação? Como eu vou vencer essa tribulação? Por isso que ele diz assim, olha, é muito pesado. Eu acho que nós não vamos sair daqui com vida. Eu acho que não tem esperança. Você já passou, irmãos, por situação como essa? É um problema com o filho, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema interno, algo que só você e Deus sabe o que é. Você já passou por situações que você sentiu esmagado, você não consegue nem se expressar, você não consegue nem respirar, isso esgota as suas forças, de modo que o pensamento que talvez veio em mim e você, é o mesmo que o apóstolo Paulo, repito, capítulo 1, verso 8, não podíamos mais suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Não é que Paulo falou assim, quer saber uma coisa, já que eu estou nessa situação, então eu vou morrer, não é isso. Porque tem gente que chuta o pau da barraca, né? Já está tudo ruim mesmo, eu vou largar Jesus, vou abandonar, esse negócio de congregar, esse negócio de servir a Deus, não está com nada não. Já que está tudo errado, Deus não me ouve. Meu irmão, só de você estar aqui é um sinal que Deus está te ouvindo. Só de você estar de pé é um sinal que Deus está te ouvindo. Só de respirarmos esse oxigênio é um sinal que a misericórdia de Deus está sobre nós. Quando ele usa a expressão desesperar, não é que ele estava chutando o pau da barraca, essa expressão é, não há esperança. Não há esperança. Irmãos, e por que nós passamos por sofrimento? Essa não é a grande pergunta? Eu preguei aqui uns 15 dias atrás os propósitos do sofrimento. O sofrimento é o caminho que pavimenta para nós atingirmos a maturidade. O sofrimento é o caminho que pavimenta para nós atingirmos a maturidade. Ouça bem, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, a fim de provar vocês. Mas alegrai-vos pelo fato de seres participantes do quê? Do sofrimento de Cristo. Porque quando Cristo se revelar na sua glória, vocês também vão participar. Alguém diz, irmãos, que não é estranho você passar por provações. Estranho é você passar essa vida sem provações. Não é extraordinário a provação. Nós não deveríamos estranhar a provação. Nós deveríamos estranhar a ausência da provação. Perceba o que Pedro está dizendo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar. Não estranheis, mas alegrai-vos. Por quê? Pelo fato de seres participantes do sofrimento de Cristo. Ok. Se nós pudéssemos resumir isso aqui, nós iríamos lá para Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou por direito de ser Deus,
mas a si mesmo se humilhou, gnosis, se esvaziou, tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Essa primeira parte ninguém quer. Todo mundo quer o próximo. Pelo que Deus o exaltou de sobremaneira, Ele deu um nome acima de todos os nomes, ao que o nome de Jesus um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. E aprendemos tanto em Paulo, em Pedro, que o sofrimento é o caminho o sofrimento pavimenta o caminho que nos leva à glória, que nos leva à honra, que nos leva a um nível de intimidade com Deus. Olha o que ele diz lá no 13, 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes da glória, porque quando Ele se manifestar, vocês também vão participar da glória. Meu irmão, não existe a ressurreição sem o Monte Caveira. Não existe a ressurreição sem a morte. Não existe nós estarmos aqui nessa noite se Cristo não passasse pelas agruras da crucificação, pelo flagelo que Ele passou. Então nós precisamos entender que o sofrimento, ele nos conduzirá à maturidade, nos conduzirá a nós atingirmos o próximo nível. Jesus não poderia ter nos salvado, dentro da perspectiva que foi construída no Antigo Testamento, sem Ele ter morrido e ressuscitado. Precisava haver derramamento de sangue. Você não vai chegar onde você quer, você não vai chegar onde você precisa, nós não atingiremos aonde Deus tem para nós, sem entendermos que o sofrimento é o caminho que nós temos que percorrer. Eu não estou convidando vocês para ser amantes do sofrimento, amantes das coisas ruins, para serem pessimistas. Eu estou tentando explicar para vocês nessa noite que esse é o caminho inevitável na vida do cristão. Você quer chegar à maturidade, você quer chegar a um lugar de honra, você quer chegar a um lugar de bênção, você quer chegar a um lugar de intimidade, você quer ir para o próximo nível, nós precisamos estar preparados para os dias de dificuldade. Amém, amados? Glória a Deus. O que nós aprendemos aqui dentro dessa fala do apóstolo Paulo? Alguém fala com muita propriedade que Deus, Ele não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. As angústias pelos quais passamos, elas são pedagógicas. Nossas angústias têm um propósito. Quais são? Primeiro, nossas feridas tornam-se fontes de consolo para alguém. Um dia que você pega alguém que está destruído, você pega alguém que está passando uma crise terrível no matrimônio, e você é alguém que venceu uma crise difícil no seu matrimônio, você é alguém que venceu em Cristo Jesus, as suas feridas, elas se tornarão fonte de consolo para essa pessoa. A sua fé, a sua maturidade, a sua perseverança, a sua permanência no caminho, o seu discernimento de entender que o sofrimento é por um momento, e Deus lhe dando vitória. Por outro lado, as suas feridas se tornarão fonte de consolo para as pessoas. As nossas lágrimas tornam-se óleos terapêuticos, as nossas experiências instrumento de encorajamento para outras pessoas. Olha o que Paulo diz aqui no versículo de número 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Irmãos, a luta que você está passando hoje, a angústia que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, você pode ter certeza, em menos ou mais tempo você vai encontrar alguém que precisará te ouvir. Alguém que precisará ouvir de você, olha, eu passei por isso, eu percorri esse caminho, Deus me deu vitória. Você que passou por um sofrimento, você que recebeu o consolo de Deus, você que foi assistido por Deus, você que foi guardado por Deus, em um dado momento você será uma resposta de Deus para quem está em dificuldade. Por isso a minha palavra nessa noite para você é: permaneça apesar do sofrimento, continue apesar das angústias, permaneça. Seja ele em qual área da sua vida, seja independente do nível, da profundidade que você está passando, uma hora alguém vai precisar te ouvir, uma hora você será um alívio de Deus na vida dos outros. O que nós aprendemos também? O crente bebe tanto o cálice do sofrimento, como a taça da consolação. O crente não é poupado das feridas, mas também não é privado do óleo da cura. Ser cristão não é ser poupado das provas, dos vales, dos desertos, das fornalhas, das covas dos leões, das prisões e da morte. Mas ser crente é ser confortado em todas as circunstâncias adversas.
Deus não nos poupará. Deus não criará atalhos, Deus não evitará que passemos por dificuldade, mas em todas as dificuldades o Senhor nos traz conforto, o Senhor nos traz alívio, o Senhor nos traz socorro, o Senhor nos traz favor, o Senhor nos traz intervenção. Amém? O que nós não podemos perder? Nós não podemos perder essa perspectiva. Tem pessoa que está tão afundada em problema e dificuldade, que às vezes ele só olha para isso, ele não percebe o que Deus está fazendo. Ele não percebe. Lembra do Salmo 42 que eu preguei aqui no último domingo? 42:2. A minha alma anseia, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu entrarei na presença dele? Quando eu verei a face dele? Se tem uma coisa que o salmista não perdeu naquela angústia, no quadro de depressão, era quem era o seu Deus, o Deus vivo. Se tem uma coisa que nós não podemos perder no sofrimento, meus irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus vivo. É o Deus que está fazendo, é o Deus que está realizando, é o Deus que está trabalhando ao nosso favor. Não perca essa perspectiva, não perca essa fé de que Deus está agindo nesse tempo, de que há sim um cálice do sofrimento, mas você também tem um cálice da consolação. Amém? Nós ainda aprendemos aqui acerca disso. Alguém diz que à medida que aumenta o sofrimento, também aumenta o suprimento da graça de Deus. Quanto mais sofrimento, mais graça. Nós aqui nesse auditório experimentamos graça em proporções diferentes. Nenhum de nós aqui experimentamos graça na mesma proporção. A proporção da graça de Deus, ela vem de acordo com o sofrimento que nós passamos. E o que nós aprendemos aqui nessa noite com o Mauro Wisby, é que na medida que aumenta o suprimento o sofrimento, também aumenta o suprimento da graça. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim: antes ele dá maior graça. Maior graça. Qual que é a ideia aqui, irmãos? A ideia de maior graça fala de o transbordar da enchente de um rio. Nós não temos a experiência aqui, que eu nem sei se tem rio que corta aqui Ouro Preto, deve ter, eu não sei, mas como eu sou de Ponte Nova, eu tenho mais ou menos ideia disso. Ponte Nova corta um rio, o Rio Ipiranga, se eu não estou equivocado, tem 5 pontes. Quando chega dezembro e janeiro, você já deve ter visto em YouTube, né, em vídeos, é um estrago que faz em Ponte Nova, todo ano é uma dor de cabeça. A ideia que Paulo está trazendo aqui nesse texto, em que Deus o assiste com a sua graça, em que Deus o assiste com a sua consolação, essa maior graça traz essa ideia de o transbordar. À medida que aumenta o sofrimento, transborda-se o que sobre nós? A graça de Deus. Traz a imagem da sua memória um rio transbordando, e agora faz uma conexão disso com a graça de Deus. O sofrimento em relação à graça de Deus é uma pequena nascente de frente com um transbordar da graça de Deus sobre mim e sobre você. Amém? Essa é a ideia. Deus tem graça abundante e suficiente para todas as necessidades. Simon Kistemaker diz que o sofrimento que os cristãos suportam com Cristo são numerosos, porém o consolo que é dado a eles por meio de Cristo excede a toda espécie de agonia. Eu não sei quanta dor você está sentindo, eu não sei quanta angústia está no seu coração, eu não sei quantas lágrimas você está derramando, mas o que Deus oferece para nós nessa noite em Cristo Jesus, que a sua graça excede em muita toda espécie de sofrimento. Se o sofrimento está ferrenho, se está difícil, meu irmão, há um transbordar do trono da graça de Deus sobre a tua vida, há um volume da graça de Deus vindo sobre você, lhe dando graça, lhe dando condições. E aí nós vamos compreender a fala do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 9. Pelo que eu tenho prazer na angústia, pelo que eu tenho prazer na tribulação, pelo que eu tenho prazer nas tribulações, nas dificuldades, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É aí que eu estou forte. Paulo entendia que aqueles sofrimentos, assim, eu sinto prazer nas angústias, eu sinto prazer nas tribulações, e nós lemos de manhã 3 relações de sofrimento de Paulo, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 11. Paulo olhava para aquelas tribulações, aquela dificuldade, e entendia de que a graça de Deus excedia em muito a agonia que ele estava passando. Deus nos assiste nos dias das dificuldades, Deus nos assiste. E como essa graça de Deus se manifesta?
Alguém diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. A graça de Deus, ela é a provisão dele para tudo que precisamos e quando precisamos. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, eu não sei as lutas, os gigantes, os leões, as covas, os mares vermelhos que virão sobre você, mas Deus vai liberar a graça dele que você precisa e quando você precisar. Isso é a graça de Deus, amados irmãos, na prática. A graça de Deus nunca está em falta. Não tem ninguém nessa auditória aqui, não tem ninguém do outro lado do visor. Não tem ninguém que se um dia acessar essa pregação poderá dizer, a graça de Deus não está, ela não falta. O pastor pode faltar, o seu esposo pode faltar, os filhos podem faltar, o dinheiro pode faltar, a saúde pode faltar, mas a graça não. A graça não falta. O favor de Deus não falta, a presença de Deus não falta, ela está continuamente disponível. Irmãos, não devemos orar por vida fácil. Oh Jesus, abençoe que não dê nada errado essa semana, tudo corra bem, aquela coisa toda. Não, nós não devemos focar em vida fácil. Devemos orar para sermos homens e mulheres capacitados pela graça. Pai, eu tenho um pomar de abacaxi para descascar essa semana. Tenho uns tubarões para me atravessar meu pequeno barco. Me capacita para tal situação. Me capacita, Senhor. Amados irmãos, não devemos orar por tarefas iguais ao nosso poder, mas orar por poder iguais às nossas tarefas. Repito, não devemos orar por tarefas iguais ao nosso poder. Ah não, eu tenho condição de fazer só isso, eu tenho condição de ir até determinado lugar, mas nós devemos orar por poder igual à nossa tarefa. Senhor, está grande demais, está difícil demais, mas me dá poder. Isso é a graça de Deus na prática. Amém? Está me entendendo? Glória a Deus. Vou repetir isso aqui. Ela está continuamente disponível. Não devemos orar por vida fácil. Devemos orar para sermos homens e mulheres capacitados pela graça. Meu irmão, você vai chegar na sua casa, eu não sei se você tem o hábito de orar quando você chega do culto. Tem pessoa que já pega uma carona aqui e só ora no próximo domingo. Mas tem pessoa que ora. Senhor, essa semana está que está. Me dê graça suficiente. Você acorda às 6 horas, acorda 10 para 6. Senhor, eu tenho algumas coisas para resolver hoje. Eu sei que não haverá facilidade, mas eu sei que tem graça disponível. Senhor, me conceda graça disponível, me conceda graça nessa proporção. A tua palavra diz que a tua graça, ela excede as lutas que eu estou passando. Amém, amado? Então não ore por tarefas, por poder. Não devemos orar por tarefas iguais ao nosso poder, mas orar por poder igual às nossas tarefas. Meu irmão, eu não sei onde Deus vai te colocar, eu não sei onde Deus tem te colocado, eu não sei quais portas Deus está abrindo e fazendo você acessar. O Deus que abre a porta, Ele dá graça, Ele dá condição, Ele dá poder. Amém? Eu fiquei 10 anos ouvindo o pastor Israel, 10 anos ouvi o pastor Israel. Pensa no mestre, todo domingo. Eu não tinha preocupação de preparar a mensagem. Pregava esporadicamente aos domingos. Esporadicamente, porque às quartas. Eu pregava só todo sábado. E era num outro perfil, numa outra pegada, que eu fui pastor de jovens 7 anos. Eu e a Fran. O dia que nós assumimos Ouro Preto, eu olhei no espelho e falei assim, agora eu vou pregar todo domingo, misericórdia. Eu não tenho o pastor Israel, será que ele não pode vir aqui dar uma força? Não tem. Sabe que todo domingo, irmão, uma mensagem assim, violenta, no bom sentido, boa, bom, o pastor Israel é bom para pregar, conhece muito, ele tem quase 28 anos de ministério, estudioso, deve ler um livro por semana quase, estudioso mesmo da palavra de Deus. Para os irmãos terem ideia, ele comprou um comentário só de Gênesis, ele está lendo, ele estudando versículo por versículo, uma igreja muito bem alimentada. Fiquei 10 anos sentado lá, não tinha preocupação nenhuma, todo domingo eu saía alimentado, todo domingo. O dia que eu assumi essa igreja aqui, que eu pensei, agora sou eu, todo domingo, meu Deus do céu, tem misericórdia, como é que eu vou arrumar? Meu irmão, a porta que Deus abre, Deus dá graça para tal situação, Deus dá poder para tal situação. Amém? Então não fecha o que Deus abriu. Não fecha o que Deus abriu.
Não dê ouvido à perseguição, não dê ouvidos à calúnia que você está lá. Dá ouvido à perseguição, muito bom, não atenta para a perseguição. Não dê ouvido às calúnias, não dê ouvido às intrigas, às orquestrações do inferno e de pessoas que querem o seu mal. Deus lhe dará graças, Deus lhe dará condições, Deus vai te respaldar. Deus, Ele cuida dos resultados, Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Aqui para nós ganharmos conclusão, em meio a esse sofrimento, nós aprendemos a desfrutar do consolo de Deus. E eu explico para vocês. Olha o capítulo 1, verso 3, Paulo vai dizer assim, olha, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a consolação. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Não há consolação verdadeira, profunda e eterna a não ser em Deus. Nele está a verdadeira consolação. Dele emana toda sorte de consolo para a nossa vida. Somente em Deus a nossa alma encontra abrigo, refúgio. Só Ele é a cidade de refúgio do nosso coração. Fora de Deus prevalece uma tempestade avassaladora que produz ou que traz inquietação e perturbação. Você conhece alguém que não professa a fé em Jesus? Como é que estão as pessoas inquietas? Estão desesperadas, estão angustiadas. Mas nós que buscamos Deus em Cristo Jesus, nós encontramos em Deus abrigo, refúgio, graça, esperança, poder. Ele é o Deus de toda a consolação. Paulo ainda compartilha conosco aqui, de forma prática, essa consolação age assim, é o Deus que assiste em nossas fraquezas, quando nós cruzamos o vale de dor, é o Deus que segura pelas nossas mãos, quando as lágrimas descem pela nossa face, é o consolo que nos traz terapia. Esse consolo, ele funciona quando nós ficamos prostrados e vencidos pelas lutas da vida, é o braço forte de Deus que nos coloca de pé, e que nos sustenta. Isso é a graça de Deus. Eu digo que a gente está prostrado, Ele vai lá, o braço poderoso que Ele operou, Ele pega-nos, nos coloca de pé e nos sustenta. Por isso que alguém diz assim, uns caem e ficam prostrados, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé, porque o Senhor que nos sustenta. Paulo ainda diz, ele compartilha conosco aqui nesse texto, que essa consolação de Deus, como ela funciona em meio ao sofrimento? Esse consolo em meio ao sofrimento transforma sofrimento em júbilo, fraqueza em força, transforma ambientes de deserto em mananciais. Oi, irmãos, falando assim nesses termos, parece talvez difícil de entender, mas a gente não experimenta isso. Ao mesmo tempo que nós derramamos lágrimas, nós sorrimos. Ao mesmo tempo que nós estamos tomados por uma certa dúvida, nosso coração enche de fé. Isso é o consolo de Deus, que transforma sofrimentos, como diz o apóstolo Paulo aqui na sua fala, em momento de júbilo, fraqueza em força, derrota em triunfo. Deus faz isso. Meu amado, nós somos mais do que vencedores. É Deus que nos sustenta em todas essas dificuldades. O consolo de Deus, que tira a vergonha, tira o vitupério. Esse consolo que pega Abrão com aproximadamente 100 anos de idade, Sara com 90, ressuscita o corpo dos dois e fazem ele ser pai de Isaac. É isso que o consolo de Deus faz. E isso só encontramos em Deus. Em Deus. Por isso eu quero nessa noite te encorajar, ore mais. Ore mais na sua casa, ore mais na igreja. Leia mais a palavra, busque ter uma vida de comunhão com o Senhor. O verdadeiro consolo se encontra, não é na primeira igreja batista, muito menos na pessoa do pastor, muito menos. Você não vai encontrar isso em nenhum expediente humano. O verdadeiro consolo, o Deus de toda consolação, isso vem para nós do alto céus. Isso é possível, amém? Aqui para mim finalizar e nós orarmos, em meio ao sofrimento, nós aprendemos que quando nós chegamos no fim da linha, os recursos de Deus ainda estão inesgotáveis. Eu quero terminar com essa palavra para você que você falou essa semana assim, ponto e ponto final. Tem que fazer, tem que fazer. O que Paulo diz? Olha aqui, capítulo 1, verso 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando nós chegamos no fim da linha, Deus estende a sua mão para nos socorrer.
Paulo disse que já não havia nenhuma esperança ali. E eu quero aqui trazer uma fala do Calvino, que ele diz assim, olha, precisamos primeiro morrer para renunciarmos à confiança em nós mesmos. Precisamos primeiro ter a consciência da nossa fraqueza para pormos a nossa confiança no poder de Deus. Precisamos primeiro desesperar de nós mesmos para depois colocarmos a nossa esperança em Deus. O que ele está dizendo aqui em miúdos? Enquanto você achar que você dá conta, que você resolve sozinho, que não há necessidade de Deus, Deus não vai agir. Eu dou conta. Deus não vai agir. Lembra lá de João 11? Remova a pedra. Remover a pedra é com vocês. Ressuscitar já é comigo. Então primeiro nós precisamos, o que é desesperar de nós mesmos? É entender a nossa limitação, entender a nossa fragilidade, é entender a nossa impotência. E ao entender a nossa fragilidade, a nossa impotência, nós nos voltarmos para o Senhor e colocarmos no Senhor toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança. Meu irmão, Deus é digno de confiança, amém? Deus é digno de confiança. Confie no Senhor, espera no Senhor. Não foi o que a irmã falou aqui na hora do louvor? Por que está batida a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Eu preguei isso domingo passado, é o 42, né? Aí ele chega a uma conclusão, traz um insight. Depois de perturbação, angústia, indagação. Espera, pois, pelo Senhor, porque ainda o louvarei. Deus é digno de confiança. Espera em Deus. Confia em Deus. Enquanto Deus não faz, nesse misto de sofrimento, Ele vai dosando com o consolo. À medida que aumenta o sofrimento, excederá a graça dEle sobre a tua vida. Mas não desiste. Não desiste. E aqui para nós orarmos, conclusão, Paulo, ele entende que em meio ao sofrimento, a presença da igreja é importante. Olha o que ele diz aqui no verso 11, nós vamos orar juntos. Ajudando-nos também vós, com as orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, e por muitas também sejam dadas graças a Deus ao nosso respeito. Ele diz no 8, eu não quero que vocês ignorem isso, eu passei uma situação que eu achei que eu não ia dar conta, mas faz o seguinte, me ajuda em oração. Paulo, ele pede ajuda à igreja. Paulo entende que aquele livramento é resultado de uma ação natural e sobrenatural. Deus livra o seu povo com mão forte estendida por meio do quê? Da oração dos santos. Quando nós oramos um pelos outros, irmãos, Deus estende a sua mão. David Thomas diz assim que a oração move a mão de quem move o universo. Que coisa gloriosa! Quando nós oramos, a nossa oração move a mão de quem move o universo. O Deus que move o universo, Ele abre porta onde não tem. O Deus que move o universo, Ele abre caminho seco em meio ao mar. O Deus que move o universo, Ele guarda 3 pessoas numa fornalha, guarda jovem em uma cova de leão. Ele move o universo, Ele pode todas as coisas. Quando eu e você oramos, irmãos, nós movemos a mão de Deus, e Ele move céus e terra. Talvez nós creamos muito pouco nisso. Por quê, pastor? Porque a gente quase não ora. É bonito ouvir, é bonito falar, mas na prática a gente não ora, a gente não crê nisso. Se nós crescêssemos, nós orávamos mais. Se nós crescêssemos, nós não desistíamos tão rápido. Nós não chutaríamos o pau da barraca tão rápido. Nós não viraríamos as costas tão rápido. Deus, o Senhor move tudo, Senhor. O Senhor é o Criador. Move ao meu favor, move ao meu favor, move ao meu favor. Amém? Ah, irmãos, nenhuma força é tão poderosa na terra como a oração da igreja. O céu se move pela oração. O ato soberano de Deus na história é uma resposta à oração da igreja. Paulo estava convencido da eficácia da oração intercessória, e repetidas vezes ele pede a oração em favor dele. Tem gente que morre, mas não pede oração. Não quer pedir, é um direito seu. Ah, irmão, quando eu estou com uma pendência aí, eu chamo os universitários, os formados, chamo todo mundo. Ora aí que o pau está quebrando. Nós temos amigos ao longo de temporadas de caminhada cristã. Quando tem um problema, manda tudo. Manda o pedido de oração, manda o que está acontecendo, manda o mapa do problema, e depois manda a solução também. Sabe aquelas pessoas que pedem oração e conta tudo em riqueza de detalhes? É para nós orarmos em cima. Paulo entende a eficácia da oração, o poder da oração. Não anda sozinho não, irmão. Não anda sozinho não, igreja. Se você não pode compartilhar isso com muitas pessoas, compartilhe com quem que você confia, você que tem o respeito. Olhe por essa situação, eu estou angustiado por isso. Olha, eu não posso compartilhar isso aqui com muito mais, mas com você eu confio. Ora nisso aí por mim, não fica sozinho não.
Paulo entende que Deus iria mover, que o livramento viria de forma natural e sobrenatural, e que Deus iria estender as suas mãos. A igreja estava orando. E quando nós oramos, irmãos, nós recebemos o consolo de Deus. Quando nós oramos, as pessoas receberão o consolo de Deus. Quando nós oramos uns pelos outros, Deus intervirá com graça, com consolo, apesar do sofrimento. O que é que Paulo diz aqui? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Paulo, ele diz assim, olha: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. O que é que Paulo diz aqui? O Deus que operou lá atrás, Ele continua operando hoje. Paulo não morreu naquela situação. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para nós terminarmos aqui com aquele cântico. Meu Deus é o Deus de milagre, esse é o tema da música, né? Nós vamos terminar com esse cântico. E eu queria que você saísse daqui tomado dessa convicção. A Bíblia diz assim, olha, Ele nos livrou. Não é o fim para você, não é o fim para sua casa, não é o fim para sua família. O Deus que atuou lá na vida de Paulo, Ele atua nessa noite, Ele atua nesse tempo na sua vida, na sua história. Coloque a sua confiança, a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. Pastor, está pesada demais a tribulação, Philips está me esmagando, isso vai me matar. Não, irmão, está vindo graça e está vindo socorro. E excede muito essa agonia que você está passando. Esse é o Deus da Bíblia. Vamos orar, e eu vou impetrar a bênção, e depois o Ministério de Louvor vai nos despedir com esse cântico, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te louvar nesse dia. Queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos assiste em nossas tribulações. Queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Não há sofrimento nessa terra que excede a tua graça e o teu consolo sobre nós. Eu oro para que nessa noite, a tua graça e o teu consolo venha, ó Deus, como um rio que está transbordando na enchente. Senhor, que este homem, essa mulher seja tomado, invadido pelo transbordar da tua graça, da tua glória e do teu consolo. O Senhor que é o Deus de toda consolação, que transforma, ó Deus, fraqueza em força, sofrimento em júbilo, o Senhor que transforma desertos em mananciais, o Senhor que sempre fez, faz e fará infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Senhor da glória, oramos nessa hora, Pai, para que o Senhor possa atentar para o nosso clamor, para a nossa oração, para a nossa súplica. O Senhor é o Deus que faz coisas extraordinárias por meio da oração do teu povo. Pai querido, a oração, diz o James, move as mãos daquele que move o universo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite por livramento. Eu oro nessa noite, meu Pai, para que todas as astutas ciladas do diabo, toda oposição contra a vida deste homem e dessa mulher, ó Pai, oposição do inferno que vem para destruir o casamento da tua filha, Senhor, armadilhas feitas nas trevas para destruir a casa deste homem e dessa mulher, oposições e oposições têm se levantado. Dê vitória ao teu filho e à tua filha, para louvor e para glória do teu santo nome. Senhor, o apóstolo Paulo, ó Deus, que achou que não haveria mais jeito, esperança, condições de sair daquela situação, Pai, assim como Paulo experimentou algo sobrenatural, assim como Paulo experimentou o teu favor e a tua intervenção, eu oro nesta hora, Pai, para que o teu filho e a tua filha venham experimentar dias de livramento. Ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, nos guardar, seja a tua sombra sobre nós, a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Senhor da glória, eu oro por cada pessoa aqui nessa noite, pedindo ao Senhor, atenta para o nosso clamor, atenta para a nossa oração, em nome de Jesus. Você diz, amém. Meus irmãos, Deus está com você, amém? Deus está na sua casa, Deus é na sua família. Maior é o consolo do que o sofrimento que você está passando. Aguarda no Senhor, espera no Senhor, você ainda o louvará pelos feitos do Senhor. Estende as suas mãos, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Você diz, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Vamos louvar aqui ao Senhor com esse cântico. Está terminado para a glória de Deus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. E o meu Deus é, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu, e este é quem tu és. Este é quem